Boa noite e vamos continuar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 14 do epílogo, página 730. Vi avançar um exército enorme, formado pelos que levam a marca da Virgem e são como a besta, os inimigos do Cordeiro. E vejo que vão conduzidos pelo Führer, que é como um lobo furioso, e acompanhados pela Virgem, que voa sobre eles levando o estandarte do signo do vril e da espiga. E o exército de lobos se aproxima do mar de Lixívia. E o Cordeiro e os 144.000 membros do povo eleito se estabelecem em uma ilha branca, situada no meio do mar de Lixívia, que havia se formado com o cume do Monte Sião. Jerusalém Celeste e Xang-Shambhala são os nomes dessa ilha. O que vê agora? Ao Cordeiro, de pé sobre o Monte Sião, e os 144.000 que têm seu nome, e o nome de seu pai escrito na fronte. E ouço vozes do céu que sonham com a harmonia da natureza múltipla e cantam uma canção nova frente ao trono de Jeová, frente aos 10 sefirote, ante aos anciãos de Israel e ante a Shekinah. Ninguém pode aprender o cântico da criação, senão aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não conhecem o amor da mulher, porque são sacerdotes sodomitas. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que este vá. Estes são os que constituem a hierarquia das almas, que vai desde o homem até Jeová e o Cordeiro. Não conhecem a verdade da criação, são animais homens perfeitos. O que vê agora? Observa agora uma época anterior à queda do dragão. Se veem sobre a terra aos homens que já tinham o sinal do vril, e a uns anjos do dragão que os ameaçava desde o céu. Um deles, o que voa mais alto no céu, leva o evangelho do Cordeiro e anuncia o holocausto de fogo aos moradores da terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo, e diz, com grande voz: Temei a Jeová e dai-lhe glória, porque chegou a hora de seu juízo. Adora a quem criou o céu, a terra e o mar e os mananciais de água. E outro anjo, o segundo, o seguiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia a grande, a que deu de beber do vinho do império universal a todas as nações. E outro anjo, o terceiro, o seguiu dizendo com forte voz: Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe sua marca na fronte ou na mão, beberá ele também do vinho da fúria de Jeová, vinho puro, concentrado, lixívia humana, da taça de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos anjos santos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, os que recebem a marca de seu nome. Aqui está a constância do povo eleito, os que guardam os mandamentos de Jeová e a fé no Messias. O que vê agora? Outro anjo imortal aponta para a cidade que está no Monte Sião, no meio do mar de Lixívia, e diz: Eis ali a desposada, a esposa do Cordeiro. Este anjo fala para os que adoram ao Cordeiro. Ele lhes promete a salvação dos homens lobo, escondendo-se na cidade de Jeová. Assim lhes fala:
baixará uma cidade do céu, sobre o monte Sião, da parte de Jeová. Seu resplendor será semelhante a uma pedra preciosíssima, que emite beleza cristalina. Terá uma muralha grande e elevada, na que haverá 12 portas, e sobre as portas 12 anjos. E os nomes escritos em cima, que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente 3 portas, ao sul 3 portas, e ao oriente 3 portas. A muralha da cidade terá 12 bases e sobre elas 12 nomes, dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o anjo utiliza um bastão de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade estará assentada em forma quadrangular, e seu comprimento será igual à sua largura. E mede a cidade com o bastão e tem 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E mede a muralha e tem 144 côvados, segundo a medida humana, que é a do anjo. E o anjo disse: o material da muralha será jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante ao cristal puro. As bases das muralhas da cidade estarão adornadas com toda a classe de pedras preciosas. A primeira base será jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta calcedônia, a sexta coralina, a sétima crisólito, a oitava berilo, a nona topázio, a 10ª ágata, a 11ª jacinto e a 12ª ametista. As 12 portas serão 12 pérolas. Cada uma das portas será uma só pérola, como cristal brilhante. Não haverá santuário nela, porque seu santuário será Elohim, Jeová Sabaoth, e o Cordeiro. E a cidade não necessitará de sol nem de lua para que a iluminem, porque a glória Sefirote de Jeová a iluminará, e sua lâmpada será o Cordeiro. E caminharão as nações à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, e ali nunca haverá noite. E levarão a ela a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa impura, não consagrada pelos sacerdotes de Israel, nem os que levam o sinal abominável, senão os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que vê agora? Um rio de água vivente, de onde saem todas as coisas criadas, que surge do tronco Kéter de Jeová e do Cordeiro. O anjo pronuncia as últimas palavras. No meio da praça, de um lado e de outro deste rio, haverá uma árvore da vida que dará doces frutos, um a cada mês. E as folhas da árvore servirão para curar as nações dos pecados contra Jeová. E não haverá condenação para ninguém. Estará nela o trono de Jeová e do Cordeiro. E seus servos lhes prestarão culto. Verão o seu rosto e levarão o nome dele na fronte. E não haverá noite, e nem negrura infinita, mas não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque Jeová, Elohim, os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. O que vê agora? Vejo a batalha final. Vejo o Führer e seu exército de homens-lobo tomar por assalto a ilha de Sião e surpreender a Jerusalém celeste, que é Xang-Shambhala, e causar grande mortalidade entre seus moradores. Nem Tubã,
e a terça parte do céu, postos de guarnição, conseguem deter a manada furiosa. O Cordeiro e os 144.000 sacerdotes se encontram encurralados na cidade maldita, construída com o corpo do dragão, e morrem aos milhares. Preferem morrer que ver o sinal do vril dos homens-lobo. E a cidade dragão palpita e se contorce, sem conseguir tirar de cima os homens-lobo. E os imortais olhos do dragão derramam inúmeras lágrimas, lágrimas que escorrem até o quádruplo muro das lamentações, lágrimas de piedade pelos filhos de Israel, no cordeiro e no dragão. E a Virgem de Agartha crava seu estandarte no muro das lamentações, o qual é como o coração de Biná, a dona de todos os corações. Sim, no coração de Avalokitesvara foi plantado o signo do vril, a marca que causa o negro, o duro e o frio das pedras. E pelo muro das lamentações correm suas lágrimas como surgidas de uma cascata milagrosa. E trevas duras e geladas se abatem sobre Sião. É a morte fria da Virgem, a morte que arrebata o calor dos corações do Cordeiro e dos 144.000 santos de Israel. A morte que desata, que vem das trevas, os homens lobo de pedra do exército do Führer. O que vê agora? A batalha final continua na terra, mas já não posso ver o que ali ocorre, pois vejo os javalis brancos que fogem, vítimas do pânico, a esconder-se no céu. Vão perseguidos por parte do exército manada de homens lobo de pedra, mas no céu só restam a quarta parte das estrelas. Chegou o momento, o final é igual ao princípio, exclamou surpreendentemente Tilkurt. Capítulo 15. Fui surpreendido por aquelas inesperadas palavras de Tilkurt. Contudo, perguntou na sequência: o que vê agora? Os javalis gêmeos subiram no céu estrelado buscando o dragão. Mas o dragão não está no céu, e sim na batalha final. E os javalis se converteram novamente em estrelas, e se situaram abaixo dos pés da Virgem, perto do corvo. E no céu faltam muitas constelações, como um livro de imagens do qual arrancaram muitas páginas. O que vê agora? As estrelas do céu, todas as que sobraram, abandonam seus postos e giram em torno das estrelas javalis. É o caos primordialis, a massa confusa. Projetarei o signo de origem sobre a massa confusa, gritou Tilkurt. Ao que parece, colocou-se muito próximo de mim, às minhas costas. Imaginava suas órbitas vazias e negras, profundas e infinitas, somando-se ao recipiente alquimista, cuja superfície brilhante alojaria sem remédio o que ele era. O signo da origem, o signo do vril, a marca da Virgem, o signo de Lúcifer, o signo de Shiva. O imaginava, pois não desejava olhar e ver, como antes, a morte fria ao homem-urso e ao homem-lobo. Na Matrix, a superfície, Sulfur Philosophorum, mostrava a imagem de um rodamuinho de Lumen Naturae, que giravam ao redor das estrelas gêmeas, as mônadas de Bera e Birsa. Quando a primeira runa se refletiu sobre elas, perderam grande parte de seu brilho e começaram a solidificar-se. E assim continuaram tornando-se opacos e solidificando-se à medida que se sucediam as seguintes runas.
E quando ao fim se plasmaram as 13 runas, as 2 estrelas experimentaram uma metamorfose e se transformaram em flores de pedra. Então, como se tio Kurt se houvesse feito a pergunta, ou me houvesse feito a pergunta, descrevi em voz alta o que via. As estrelas agora são 2 flores de pedra. São 2 Padmas ou lótus. Esther é o nome dessas pedras. E as 13 runas se movem e se associam entre si de incompreensível maneira. E as 13 runas formam um signo que desintegra o redemoinho ao caos confuso e o posiciona pelas trevas mais impenetráveis. Só as flores de pedra caíram no sulfur philosophorum e agora se precipitam ao fundo da Matrix. Opus consummatum est. Possui agora 2 lápis philosophorum, disse tio Kurt. Você completou a obra por intermédio da Virgem, porque você viu a obra. E você recebeu o Descensus Spiritus Sancti Creator. Você é igual a mim e eu sou igual a você. Naturalissimum et perfectissimum opus est, generare tale quale ipsum est. De improviso me dei conta que havia se calado os rugidos, grunhidos e latidos. Virei-me bruscamente e busquei a tio Kurt com os olhos. Não o vi em parte alguma. Em troca, observei as manchas brancas que se afastavam até o céu. Agucei a vista e acreditei ver os javalis que fugiam vítimas do pânico com o pelo ouriçado e grunhindo de terror. A natureza havia se aquietado e as nuvens ectoplasmáticas já não estavam sobre os cadáveres dos assassinos orientais. Os javalis eram as almas de Bera e Birsa, que fugiam até o princípio do tempo. Havia dado resultado o plano, finalmente, apesar da intervenção de Avalokitesvara? Como o havia feito tio Kurt? Como conseguiu que a piedade da Dea Mater não acalmasse o pânico dos imortais Bera e Birsa? Sim, agora o recordava. Com seus corações no sulfur philosophorum, com suas almas no vaso das projeções alquimistas, haviam levado a Bera e Birsa até o futuro, até a batalha final, quando o dragão perderá seu poder. E ali haviam padecido de mais terror que na morte de seus corpos físicos por nossas escopetas. De todos os futuros possíveis, é dado esperar um que corresponda ao mundo que Wotan afirma desde a origem, o mundo que constitui a realidade do sangue de Tarsis. A esse futuro, no qual o espírito triunfará sobre as potências da matéria, haviam sido levadas alquimicamente as almas de Bera e Birsa. A batalha de Shang-Shambhala, a batalha final, a derrota de Shang-Shambhala, a derrota de Sião, e ao terror do final de Shang-Shambhala, do final de Sião. Causaram o retorno de Bera e Birsa ao princípio do tempo, ao ponto onde se assentam todos os futuros possíveis e onde Shang-Shambhala, o Sião, não tem determinado seu final antes do final do tempo. Porque o que vi na Matrix é um futuro não criado, não previsto pelo Criador, só possível no mundo do sangue de Tarsis, no mundo da realidade do Führer. E tio Kurt havia demonstrado ter fé cega nesse futuro não criado, no qual os homens espirituais se levantarão como feras
contra o Cordeiro e os 144.000 sacerdotes de Israel. Creio que o êxito da transformação alquimista e o terror infundido aos imortais Bera e Birsa se deveram fundamentalmente a essa fé inquebrantável que tio Kurt professava pelo Führer e seu futuro. Ainda que ele afirmasse, estranhamente, que a obra fosse minha, mas eu abrigava a certeza que foi ele quem marcou as pedras quentes, as almas de Bera e Birsa, mônadas, sobre o caos primordial, com o signo da origem, com o abominável sinal que temiam os demônios. E suas almas haviam precipitado a pedra do princípio, ou lapis ignis, e agora deviam estar no princípio, a meta do plano. Eu me esqueci da piedade de Avalokitesvara, mas graças a tio Kurt, o objetivo havia sido alcançado. Após tudo isso, onde estava tio Kurt? Começava a preocupar-me, quando escutei sua voz. Vinha de cima e soava irônica e tranquila. Eu tinha razão, Nefe. Os imortais não podem morrer. E você tinha razão. Seu medo os faria fugir até o princípio. Trata-se de um empate, não é? Agora devo partir atrás deles, urso contra abelhas, lobo contra porcos. Hei de persegui-los até o princípio. Só assim o final será igual ao princípio. A potência se fará ato. O possível se tornará real. A obra estará presente entre o final e o princípio e poderás cumprir sua missão. Soube o que ocorria. Tio Kurt se havia elevado com os cães daivas até se pôr fora do meu alcance. Sua decisão era, pois, irrevogável. Senti-me morrer de tristeza e desolação. As pernas se afrouxaram. Um nó me travou a garganta. Não obstante, gritei com impotência. Tio Kurt, não se vá. Não me deixe aqui sozinho. Escutei então aquela gargalhada escandalosa que meu tio emitia com inevitável espontaneidade. Não era uma burla, mas sim uma expressão do seu estado de ânimo. E era você quem questionava minha teimosia quando resisti em ficar só neste inferno depois da Segunda Guerra? Perguntou rindo. Pois recorda que eu suportei 35 anos. Você terá que aguentar muito menos. Anda, seja valente, Nefe Arturo. Ou terei que perguntar-lhe, como Belicena Vilca, se é capaz de ser um kshatriya. Mas sei que compreende por que eu faço. É parte da estratégia do Führer. A caça, que agora inicio rapidamente, será imitada por milhões de homens lobo de pedra. Terei a honra de determinar o fim da era do javali e da abelha, assim como a espiga da virgem destruirá a era da pomba. Você é como eu, e eu sou como você. E se eu sou, você é. Essa era a grande estratégia da estirpe von Suberman, que não podíamos conhecer até agora, o segredo dos tulcos. Hoje o signo da origem está em você, no lóbulo das suas orelhas, e aquele que tem o sangue puro o verá. Por isso o lápis philosophorum adotaram a forma das flores de pedra, porque tais lótus são os adornos dos brincos de Avalokitesvara, os pingentes que a misericordiosa coloca nas orelhas dos assinalados com o signo de origem, para tapar o signo de origem. Você os obteve na matrix das projeções,
porque seu próprio signo de origem ficou descoberto. Suas vendas caíram. E essa é a grande obra. Você é agora o signo de origem. E é na origem do Espírito eterno e não criado, igual a mim. Eu nunca pude ver o signo da origem, lembra? Mas ambos o vimos hoje. Você em mim e eu em você. Na projeção sobre a pedra quente. Separados, jamais o haveríamos visto. Por isso, foi bom estar contigo, Nefe, porque juntos cumpriremos a missão de nossa estirpe. O faremos por honra, posto que vimos a origem e temos a origem, e podemos regressar quando quisermos à origem. Você já não precisa de mim, não precisa de nada, nem de ninguém. Adeus, Nefe, voltaremos a nos ver durante a batalha final. Heil Hitler. Heil Hitler, respondi mecanicamente, enquanto o rugido de uma fera indescritível ganhava o espaço, e uma rajada de vento sobrenatural gelado golpeava-me como uma chicotada, agitava as árvores e levantava nuvens de poeira. Dirigi a vista até a direção que havia ouvido os javalis, isto é, até o sul, e juro que observei pela última vez Tilcourt. Ou pelo menos recebi esta impressão, porque vi, ou acreditei ver, contrastada pelo firmamento estrelado, uma fera que corria atrás de 2 astros brilhantes que fugiam com pavor. Ora parecia urso, ora parecia lobo. E seus rugidos e latidos foram se fazendo menos fortes até que se apagaram por completo. Senti-me são. Era a peste que se escondia. Pensativo, olhando ainda o Cruzeiro do Sul, recordei a carta de Belicena Vilca, a parte onde o rabino Benjamim referia a Bera a parte da debilidade do povo eleito. Advertiu Jeová ao povo de Israel sobre as 4 classes de mal, frente aos quais seriam débeis. Cuidado com a espada, porque ela os pode matar. Cuidado com os cães, porque eles os podem despedaçar. Cuidado com as aves do céu, porque elas os podem devorar. Cuidado com as feras da terra, porque elas os aniquilarão. Jeremias 15. Ali, no solo da chácara, jaziam os corpos sem vida de Bera e Birsa. Haviam sido débeis, estrategicamente débeis. E neste caso, os símbolos advertidos por Jeová haviam intervindo os 4, um por vez. Espada. A espada sábia da casa de Tarsis. Cães. Os cães daivas. Aves. A Virgem de Agartha e toda a dama Calibur, cuja negrura infinita devore a luz das almas. Feras, os Berserker, ou os Ulfdanar, por dizer, os homens urso e os homens lobo de pedra fria. E de nada lhes valeram, nesta ocasião, os remédios propostos por Bera, a paz do ouro, a ilusão da raiva, a ilusão da terra, a ilusão do céu. Havíamos ganhado a partida contra os demônios, mas nunca, jamais, até hoje, voltei a ver Tilcourt. Capítulo 16. Na continuação ocorreu um fenômeno que decidi expor separado, devido a que, todavia, não encontrei explicação convincente para o mesmo. Como disse, me encontrava ainda mirando o céu, ao Cruzeiro do Sul, e pensando nas coisas que mencionei.
tratando de dominar a saudade pela partida de tio Kurt, tentando superar a depressão nervosa. O golpe foi violento, contundente, no centro do crânio, uns centímetros mais acima do lugar onde tio Kurt me aplicou sua certeira coronhada. Caí fulminado no chão, vendo estrelas que não eram precisamente produtos de um processo alquímico, mas consciente que algo havia caído do céu sobre a minha cabeça, algo de pequeno tamanho e considerável peso. Incorporei-me, todavia, aturdido, e comecei a procurar ao redor, com a ajuda da caneta-lanterna. Não demorei em achar o projétil, causador do impacto, cujos efeitos dolorosos duraram vários dias e cuja cicatriz ainda conservo. Como é fácil imaginar, se tratava de uma pedra. Mas aquela era uma pedra artisticamente talhada e era evidente que pertencia a um conjunto maior, do qual fora tirada. Era a mão de um menino de pedra, mutilada na altura do pulso, que expressava a bala mudra, a saudação interna da casa de Tarsis. Os dedos indicador e polegar estavam estirados, formando um ângulo reto, e os dedos médio, anular e mínimo achavam-se flexionados sobre a palma da mão. Ao encontrar a mão de pedra, recordei instantaneamente o dia 33º da carta de Belicena Vilca, e logo o comprovei relendo aquele parágrafo uma e outra vez. Nesse dia, Belicena narrava o extermínio de sua estirpe, realizado por Bera e Birsa, ao transformar os membros não iniciados da casa de Tarsis, como os da minha família, em betume da Judéia. Foi então quando Noio de Tarsis, chegou até a igreja da Virgem da Gruta em Turdes, para resgatar a imagem do saque generalizado de Lugo de Braga. E foi ao cumprir este ato que comprovou que o menino de pedra tinha tido amputada a mão que expressava a vruna bala. Mas tal fato aconteceu no século XIII, 700 anos atrás, quando menos parecia aventurado, por não dizer absurdo, relacionar este feito com aquele. E, sem embargo, contra todos os argumentos lógicos, o acidente me parecia sugestivo. E não mudei de ideia. Fiz dela um pingente numa corrente de prata. Agreguei-lhe fecho e o coloquei no pescoço. Como caiu sobre minha cabeça e de onde? Não o sei. Sei se é a mesma mão do século XIII, também não o sei. E o que significa ter caído sobre minha cabeça nesse momento é algo que pertence aos mais obscuros enigmas. Mas a peça me agrada e a levarei comigo até o final. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o capítulo 17 do epílogo do Mistério de Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e tenham um bom descanso.